Bom dia, feliz sábado para você. Vamos tentar de novo. Feliz sábado para você. Melhorou consideravelmente. Seja muito bem-vindo à casa de Deus mais uma vez. Neste sábado, dia do Senhor, temos a oportunidade de nos reunirmos diante da presença do nosso Criador. Louvado seja Deus, porque você ouviu a voz do Santo Espírito e se faz presente aqui nesta manhã. Próximo sábado, nós estaremos recebendo o nosso novo pastor. Pastor Jonas está vindo com a sua família, será apresentado aqui então no próximo sábado, e a igreja está preparando um almoço para todos nós, para recebermos o nosso novo pastor, a família pastoral, que estará conosco. Não sabemos quanto tempo, mas provavelmente 4 anos, mas estará dividindo conosco, então, a responsabilidade da igreja aqui do setor Coimbra. Você é convidado para estar aqui, então, próximo sábado. Venha, escola sabatina, o culto, o pastor estará pregando e participe junto conosco do almoço. Então, no próximo sábado, você já está convidado, tem planos para este dia. Tá ok? Próximo sábado, então, nós aguardamos você. Agora, do jeito que você está, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, pela oportunidade que o Senhor abre diante de nós, de podermos nos achegar a Ti nesse Teu santo dia. Ao abrirmos a Tua santa palavra, Senhor, assim como nós cantamos, que o Teu Santo Espírito possa abundar este local mais uma vez, que a Tua voz somente seja ouvida, querido Deus. Esse Santo Espírito esteve com homens no passado escrevendo a Tua santa palavra, que Ele possa estar aqui também a explaná-la nesta manhã. A mim, querido Deus, conceda-me ficar escondido à sombra da cruz de Cristo, porque importa que eu diminua e Ele cresça. Por Jesus Cristo, amém. Muito bem, irmãos, haviam-se passado quase 100 anos do reinado de Davi, e durante o reinado de Davi e Salomão, o povo esteve muito próximo de Deus. Mas o tempo foi passando, o povo foi se esquecendo de tudo que Deus havia feito. E o povo, pouco a pouco, foi mergulhando numa profunda idolatria. Desde a casa do rei até o mais humilde dos lares, Deus havia sido esquecido. Estavam distantes do Senhor, esquecido do que Deus havia feito por eles no passado. O rei nesse período se chamava Acabe, e Acabe havia feito tudo que era contrário às ordenanças de Deus. Tudo que Deus tinha falado para fazer, Acabe não fez. Tudo que havia sido proibido, Acabe buscou para o seu reino. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 16. Vamos meditar um pouco sobre alguns acontecimentos nesse período da história. E como Deus, em meio à idolatria, à perdição do povo, Deus continuava ali falando e insistindo com o povo. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Diz o seguinte: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria.
Também Acabe fez um bosque de madeira, que Acabe fez muito mais irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Olha que descrição que a Bíblia faz de Acabe. Acabe, a família de Acabe já não vinha bem, e quando Acabe então agora se torna rei, e ele vai buscar agora uma esposa, e Deus tinha falado, olha, você não se misture com esse povo idólatra. E agora Acabe vai no meio dos sidônios, os adoradores de Baal, e ali arruma então Jezabel para ser sua esposa, filha de Etbaal, um dos sacerdotes de Baal. E ele então foi buscar no meio do povo ímpio a sua esposa, Jezabel. Eles adoravam a Baal e também Astarote. E Jezabel agora, então, casada com Acabe, Jezabel começa a levar para Israel os cultos a Baal, as adorações feitas a Baal, os ídolos. Ela começa agora a colocar no meio da nação escolhida de Deus os seus deuses, os seus falsos deuses. E o interessante é que Acabe não demonstra nenhuma resistência em que Jezabel coloque essa idolatria, né, no meio do povo. Pelo contrário, ele participa, adorando também a Baal, se curvando diante de Baal e prestando-lhe culto a essas imagens e ídolos. E agora então, o verdadeiro Deus, o Deus que tinha tirado o povo lá do Egito, que fez tantas maravilhas, é trocado pelo falso Deus, trocado por Baal. E agora todo o povo começa a se corromper. Toda a nação troca o verdadeiro Deus pelo Baal, por Baal. Sabe, nesse período, lá nas montanhas de Gileade, ao oriente do Jordão, havia um homem cuja fé e oração e destemido ministério estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia em Israel. Retirado das cidades, nenhuma cidade importante rodeava as montanhas de Gileade, mas lá nas montanhas havia um homem de fé e oração, que se colocou nas mãos de Deus, para que Deus pudesse usá-lo para tirar a idolatria do meio do povo. Ao ver Israel aprofundado cada vez mais na idolatria, a alma de Elias, do profeta Elias, se angustiava, e ele orava para que Deus lhe preparasse o caminho, para que ele levasse uma mensagem de arrependimento e o bálsamo de Gileade a toda a alma enferma do pecado que desejasse ser curada. Então Elias orava, Senhor, me usa, prepara o meu caminho, para que eu possa ir ao povo e mostrar que eles estão indo no caminho errado. Prepara o caminho para que eu possa ir ao povo e levar o bálsamo de Gileade. Elias ficava oprimido pela tristeza, ao ver prestarem culto àquele falso Deus. Ele ficava oprimido pela tristeza, ao ver os altares de Deus sendo abandonados, e cada vez mais altares sendo erigidos a Baal. E ele faz uma campanha de oração, e todos os dias orando, e confiando, e clamando a Deus. E Deus então responde à oração de Elias. Havia chegado o tempo em que Deus falaria, não só pelos profetas agora, mas Deus falaria por juízos. Os adoradores de Baal diziam que o orvalho e a chuva vinham de Baal. Era Baal que coordenava as forças da natureza. As forças da natureza estavam sujeitas ao Deus Baal. Eles entendiam assim? E Deus então comissiona Elias a levar uma notícia ao rei Acabe. E essa notícia, obviamente, chegaria a todos os confins do reino de Israel. Ainda no livro de 1 Reis, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, vamos ler alguns versículos. Capítulo 17, versículo 1.
Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha, quando ele orou e Deus revelou essa mensagem para ele, irmãos, o Espírito de profecia em Profetas e Reis disse que Elias, sai agora da sua casa. E ele começa a observar a natureza. As montanhas de Gileade eram um lugar muito bonito. E ele caminhou dia e noite para chegar até Samaria. E ali ele passava observando as plantações, muitas hortaliças, bosques exuberantes, córregos grandes, nascentes que nunca haviam se secado. Se ele não tivesse uma completa confiança em Deus, sabendo que Deus é que realmente havia falado com ele, ele não iria dar essa notícia ao rei. Observando a natureza, seria praticamente impossível ter uma seca tão grande como Deus havia falado para ele. Mas ele conhecia a Deus, e conhecia os pecados do povo, e sabia que o povo só iria entender a voz de Deus através deste juízo. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, depois que ele deu a notícia ao rei. Vai-te daqui para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Ele dá a notícia, Deus fala para ele: olha, agora se afaste, você vai até ao ribeiro de Querite, ali você vai ficar, eu vou sustentar você ali. E ali se passaram muitos meses, ele sendo sustentado pelos corvos, sendo sustentado pelo Senhor. O Senhor mandava os corvos ali, e ele bebia então água do ribeiro de Querite. E a notícia que Elias havia dado para Acabe, começa agora a causar aquele alvoroço, no meio do povo, porque realmente não havia mais chuvas. O orvalho que caía toda noite, agora não estava caindo. E agora as fontes começam a secar. Antes aqueles vales que Elias viu na sua descida, do Monte Gileade, agora começaram a ficar marrons, as folhas caíram, aquelas nascentes que nunca se secaram, começaram agora a secar, os córregos maiores foram ficando pequenos, apenas um filete de água, até que tudo secou. E os profetas de Baal andavam pelo meio do povo, dizendo: olha, não se preocupem, nós estamos prestando culto a Baal, e as forças da natureza estão sob o domínio de Baal, e Baal vai fazer chover, está tudo bem, não se preocupe. Sabe, isso me lembra alguns hoje, Quando a gente fala, quando a gente traz alguma coisa: não, isso não é assim, não se preocupa não, está tudo bem, está tudo tranquilo, não esquenta não. Esse era o papel dos sacerdotes de Baal. Está tudo bem, não se preocupe, nós iremos resolver esse problema. Israel cada vez mais seco, bosques frondosos, árvores sem nenhuma folha, tudo marrom, seco, feio, nada lembrava aquele país tão abençoado por Deus. Mas o povo, irmãos, não aprendeu a lição. Continuava na apostasia, continuava ainda servindo a Baal, continuava ainda sacrificando a Baal, continuava ainda deixando o altar do Senhor cada vez mais abandonado. E então, durante meses, Elias ficou ali, junto ao ribeiro de Querite, até que o próprio ribeiro de Querite também secou.
em virtude da falta de chuvas? Versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenarei a uma mulher viúva que te sustente. Ora, uma viúva, de onde mesmo que fala aqui? De Sarepta, que é em Sidom, fora dos domínios de Israel. Será que não tinha ninguém no povo de Israel que pudesse alimentar um profeta do Senhor? Para que Deus tivesse que tirá-lo da sua terra e levar agora para Sidom para ser alimentado por uma viúva? O povo estava tão entregue à idolatria que eles não reconheciam um profeta do Senhor. O povo estava com o coração tão duro que talvez não houvesse uma senhora para sustentar e para dividir, né, o seu pão, pelo milagre que Deus fez. Nós conhecemos a história, só tinha farinha para um pedaço de pão, e ela agora divide o pão com Elias, e Elias agora, sob inspiração de Deus, dá a profecia: não vai acabar nem a farinha e nem o azeite. Será que não havia nenhuma mulher preparada para servir um profeta do Senhor em Israel? Tamanha idolatria que o povo se encontrava. E Elias fica em Sarepta, até novamente o Senhor falar com ele. Capítulo 18, versículo 1. E sucedeu, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, já 3 anos, da profecia em que Elias tinha falado ao próprio rei Acabe que não choveria. No 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. A fome em Samaria estava tão grande, que até no próprio palácio do rei, já faltava água e a comida, e pastos para o rebanho do rei. Até isso já faltava. Mas mesmo assim o povo ainda não tinha aprendido a lição. Versículo 17 do capítulo 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Vou abrir um parêntese aqui, né? Aqui está um homem que não assumia as suas responsabilidades. Acabe era assim, né? Deus tinha dado uma profecia, porque eles haviam se afastado dos caminhos do Senhor, e o profeta então chega e fala dessa profecia, e realmente não chove, e aquela dificuldade, e quando Acabe vê Elias, qual é a acusação? Você é o perturbador de Israel. E essa ideia de Acabe foi disseminada no meio do povo. Todo o povo achava que o que estava acontecendo era realmente culpa de Elias. Tanto que Elias foi procurado por todo Israel e pelas nações vizinhas, mas não conseguiu encontrá-lo. Então Acabe não assumia as suas responsabilidades. É fácil demais, né, a gente jogar a culpa dos nossos erros em cima dos outros. Isso já vem desde lá do Jardim do Éden, né? Adão, você comeu o fruto? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, você comeu? Não, foi a serpente. E nós aprendemos, né? Temos essa facilidade. Temos o erro, se temos oportunidades, temos condições de jogar para cima do outro. Sabe, o mundo precisa hoje de homens que assumam as suas responsabilidades. Sua responsabilidade como pai, como sacerdote na sua casa. Essa responsabilidade é nossa como homens. Precisam de mulheres que assumam suas responsabilidades, como esteio da casa também, ajudando o marido na educação dos filhos, apoiando o marido.
precisam de filhos que assumam as suas responsabilidades, obedecendo ao que os pais lhes dizem? Hoje é quase utopia falar sobre isso, né? Porque os filhos não querem mais obedecer os pais, acham que os pais já estão ultrapassados, não sabem de nada. Então, como homens e mulheres de Deus, precisamos assumir as nossas responsabilidades. E se errarmos, vamos diante de Deus, vamos ajoelhar e clamar por perdão, vamos assumir o erro. E então, Elias, diante do rei, ele não fez uma proposta para o rei, ele deu uma ordem àquele rei. O rei era fraco mesmo, né, gente? Convenhamos. Acabe era um fraco. Podemos ver isso lá na vinha de Nabote. Ele era o rei, Nabote não quis vender, nem trocar, muito menos dar a vinha dele para o rei. Se o caso aqui é com Davi, irmãos, era diferente. Davi ia chegar na Nabote, eu quero a sua vinha. Sabe o que Nabote ia falar para ele? Senhor, vai ser uma honra dar a minha vinha para o Senhor é rei. Agora para Acabe não, eu não vendo, não dou e não troco. Então Elias deu uma ordem ao rei. Versículo 19. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. No dia marcado, logo pela manhã, todo o povo se juntou perto ao cume do monte. Ali não cabia todo o povo, alguns ficaram ao pé do monte, pelos vales, observando o que iria acontecer. E os 450 profetas de Baal chegaram em uma marcha para intimidar o profeta do Senhor. Os 450 chegaram juntos. Logo após, chegou o rei com toda a pompa real e se colocou ali, junto aos sacerdotes e juntos a Elias. Qual era o desafio de Elias? Qual o desafio que Elias tinha dito para eles? Vamos pegar 2 bezerros, vamos colocar sobre o altar, e o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Não foi esse? E agora então, os 450 de um lado, com o seu bezerro e o seu altar. Do outro lado estava Elias. Mas não estava só. Os anjos do Senhor estavam ali com Elias. O Espírito de profecia diz isso. Diz que anjos poderosos estavam ao redor de Elias. Elias não estava sozinho. Mas então estava de um lado os 450 com o seu bezerro e o seu altar. Do outro lado estava Elias, rodeado com os anjos do Senhor. E um altar destruído. Destruído porque há muitos anos, ninguém oferecia nenhum sacrifício a Deus. Então, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus. Começa então os profetas de Baal. E logo pela manhã, eles então cortam seu bezerro, colocam em cima do seu altar, e agora eles começam com as suas orações. E começam orando, clamando, insistindo, pedindo. E Baal não respondia. E diz o relato que chegou o meio-dia, e eles já estavam ali
já cansados, e agora Elias começa a fazer o quê? A zombar deles. Olha, clame mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez o seu Deus esteja ocupado, talvez ele esteja viajando, vocês precisam clamar com mais força. E eles começavam a se cortar com facas, com pontas de lança, e clamavam cada vez mais, e gritavam, e pulavam, e faziam todo tipo de gesto, e aquele alvoroço. Imagine 450 homens fazendo isso ao mesmo tempo, aquela verdadeira balbúrdia lá em cima, mas nada acontecia. E o Espírito de profecia diz que Satanás queria chegar lá perto para colocar fogo no altar de Baal, mas Deus havia repreendido Satanás para que não se aproximasse do monte, para não mais uma vez enganar o povo, para não mais uma vez desviar a atenção do povo do verdadeiro Deus. E os 450 profetas, eles procuravam, de alguma forma, conseguir jogar um fogo ali, mas Elias também estava atento, para que não mais uma vez enganasse o povo. E foi até a hora do sacrifício da tarde. Todos os 450 profetas já estavam exaustos, e um por um foram se afastando do altar. Quando todos eles se cansaram, chegou então a vez de Elias. E Elias então diz ao povo: achegai-vos a mim. E eu gostaria de ler um trecho da página 73 deste livro. Diz o seguinte: é a hora do sacrifício da tarde, e Elias convoca o povo: chegai-vos a mim. Aproximando-se eles a tremer, ele se volta para o altar derribado, onde uma vez os homens haviam adorado o Deus do céu. E repara-o, para ele, esse montão de ruínas é mais precioso que todos os magnificentes altares do paganismo. Na reconstrução deste antigo altar, Elias revela o seu respeito pelo concerto que o Senhor havia feito com Israel, quando este transpôs o Jordão para a terra prometida. Escolhendo 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, edificou o altar em nome do Senhor. O porte calmo do profeta ergue-se em agudo contraste com o frenesi fanático e insensato dos seguidores de Baal. Olha a diferença, irmãos. Aqueles 450 homens fazendo aquela algazarra, se cortando, e clamando, e gritando, e pulando, e dançando em volta do altar. E nada aconteceu. Agora Elias chega então diante do altar do Senhor, destruído, derribado, abandonado, porque muitos anos não se oferecia nenhum sacrifício a Deus. E agora Elias começa a reconstruir então o altar do Senhor, pedra por pedra, 12 pedras, conforme os filhos de Israel. Reconstrói ali então o altar, coloca lenha, mata então o bezerro, coloca sobre o altar. E Elias agora faz um fosso, um rego em volta do altar, e diz o seguinte: joguem água. E jogaram água sobre o altar, agora uma segunda vez, e jogaram uma segunda vez, mais uma terceira vez, e jogaram então pela terceira vez, de forma que a água cobria todo o altar, e o fosso, o rego que foi feito em volta. E agora, irmãos, ao contrário daquela balbúrdia, daquela bagunça dos adoradores de Baal, Elias, com reverência, com respeito, Elias se ajoelha. Versículo 36 ao 38, ainda do capítulo 18.
E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando Elias se ajoelha, e Elias clama, e Elias: Senhor, se manifeste, não para meu engrandecimento, porque eu não fiz nada, mas para que o povo saiba que o Senhor é Deus em Israel. Se manifeste, Senhor, para que o teu povo entenda que somente o Senhor é Deus. E Deus se manifestou de tal forma, que até as pedras que Elias havia reconstruído o altar foram consumidas pelo fogo. A água que havia sido jogada sobre o sacrifício funcionou como um combustível. E o fogo foi tão grande que uma língua lambeu a água que estava no buraco, que fizeram ao redor do altar do sacrifício. E naquele momento, o povo entendeu o quão distante estavam de Deus. Naquele momento, irmãos, o povo entendeu que só Deus é Deus. Naquele momento, o povo entendeu que eles não poderiam ficar perdendo tempo, a vida e a salvação eterna envolvido com as coisas de Baal. E para não mais enganarem o povo, Deus dá uma ordem a Elias: matem todos os profetas de Baal. E o próprio povo fez isso, matou os profetas. Sabe, irmãos, quando eu leio essa história, eu fico imaginando quão duro era o coração do povo de Israel. Quantos milagres Deus havia feito no meio daquele povo. Quanta proteção Deus tinha dado àquela nação. Quanto cuidado Deus demonstrava todos os dias por eles. Acabe reinou 22 anos, já de uma segunda geração de idolatria, mas Deus estava ali sempre insistindo, mostrando ao povo: o caminho está errado, se voltem para mim. Mais de 20 anos, irmãos, imagine. Ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, pior do que todos que foram antes dele. E Deus ainda demonstrando amor, demonstrando cuidado. Quantas vezes Elias aparecia falando a Acabe. Elias era conhecido do rei. Mas nem o rei Acabe, nem o povo quiseram se voltar para Deus. Que povo do coração duro. E eu fico pensando, irmãos, sabe quantas maravilhas Deus tem feito no meio do seu povo hoje? Quantas maravilhas Deus tem feito na sua casa? Quantos milagres Deus tem realizado na minha vida? Quanto cuidado Deus tem demonstrado pelo seu povo? E nós muitas vezes ainda estamos perdendo tempo envolvidos com as coisas de Baal. Eu não sei as dificuldades que você tem, as suas lutas. Não conheço. Eu não sei as lutas que você tem travado para tentar permanecer fiel no que o Senhor prometeu para você. Não sei as lutas que você tem travado para andar nos caminhos de Jesus. Qual tem sido o Baal que tem desviado o meu olhar do Senhor? Qual tem sido o Baal que tem assumido o primeiro lugar na minha vida?
E às vezes não precisa ser algo tão tenebroso como foi no passado, mas às vezes o Baal que tem consumido muitos de nós hoje é o trabalho. Trabalhamos tanto, às vezes não trabalhamos no sábado, mas chegamos no sábado tão esgotados pela semana, que não temos disposição em vir e participar do culto na casa do Senhor. Qualquer coisa que estiver à frente de Deus, pode ser o Baal da minha e da sua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar, irmãos. Não sei, talvez a luta que você tem enfrentado seja contra a vaidade, né? Como o mundo prega a vaidade hoje, né? Não que nós temos que andar de qualquer jeito, mas isso não pode ser o primeiro lugar na minha vida. A liderança da igreja, os irmãos, o pastor, os anciãos pregam, falam, olha, a gente é irmão, a gente não usa esmalte. E aí a irmãzinha vai no salão, não, eu quero essa cor aqui, essa cor é a cor do momento, é a que está usando. Sabe o que você está falando para Deus? Senhor, o Senhor é importante para mim, mas a minha aparência é mais. O povo prega na igreja que não é certo, que eu sou filha de Deus, que eu não devo fazer, mas a minha aparência é importante demais, eu amo ficar com as mãos lindas. Que tem sido Baal para você? Pode ser o paladar. Nós somos a única igreja que tem um regime alimentar fantástico, orientado por Deus, e a maioria não seguimos. E uns ficam até bravos quando alguém assume o púlpito e fala disso. Está te fazendo mal, está te levando para a cova. Mas é gostoso demais, eu gosto demais. Então vou continuar. Para alguns tem sido a pornografia. Tão fácil hoje, não é apenas um clique. Talvez seja o sexo, antes do casamento, que é tão comum hoje também. Se você falar lá fora que é virgem, você é motivo de chacota, de piada. Mas Deus fala para você, permaneça firme. O sexo é um presente meu para você, ser humano, mas é para você estar casado com a sua esposa, com seu marido, e para ser feito da maneira correta, da maneira certa, mesmo depois de casados, precisamos aprender. Não sei. Talvez o seu seja as novelas, né? Já cansamos tanto de falar em novela, porque parece que ficou repetitivo demais. Mas, infelizmente, a maioria vê ainda. E a novela prega o sexo antes do casamento, a traição, a pornografia, a ideia de tirar proveito de tudo, né? E muitas vezes liga lá a televisão e abre a janela do inferno na sua casa. Aí as coisas não dão certo, aí você ora e clama para Deus, mas na hora da novela está lá a janela do inferno aberta na sua casa. O que tem afastado você de Deus, irmãos? O que é Baal na minha e na sua vida, nós precisamos entender o que é e tirar. Talvez seja o cinema, né? Quantos nossos jovens vão no cinema? Ah, cinema de novo? Mas você continua indo até hoje, então tem que falar de cinema de novo. Porque a combinação de luzes, de som, com a tela daquele tamanho, sabe o que acontece? As vias da sua mente ficam abertas para a influência do inimigo. Ele vai colocar o que quer na sua mente, porque você está no território dele, fazendo o que ele quer. Aprenda o que é Baal na sua vida, tira isso. Talvez seja o namoro. Sabe, Acabe foi lá no meio dos sidônios, buscar alguém impuro, para ser companheira dele, não podia dar certo, irmãos. Ela incitava o mal em Acabe. E quantas vezes nós saímos daqui e deixamos as moças aqui bonitas, moças consagradas ao Senhor, e vamos mais uma vez lá no meio dos sidônios procurar alguém lá. As moças saem, deixam os rapazes aqui compromissados com Deus, para ir buscar lá fora, e vai se dar mal, como Acabe deu, e depois reclama com Deus, meu casamento não deu certo.
Mas vai buscar o que é santo lá no meio do profano, irmãos, não vai achar. É aqui no meio do povo de Deus, que você tem que encontrar quem vai partilhar com você um namoro e um casamento, se assim for a vontade de Deus. E você conversa com algumas moças, os rapazes aqui não são bonitos, os rapazes aqui não são interessantes. Sabe por que não são? Porque você não está procurando as verdadeiras qualidades que os filhos de Deus têm. Por isso você não acha. Não vai procurar que os rapazes da igreja, santos ao Senhor, vão se portar como os lá de fora, porque não vão. E você, rapaz, não acha que as moças daqui vão aceitar você tratá-las como lá de fora, porque não vão? Porque são joias preciosas ao Senhor. Elas valeram o sangue de Jesus. E você tem que tratá-las como tal. Nós temos que saber qual é o Baal da nossa vida. E uns às vezes é a dureza de coração, né? Coração duro, não aceita nada, não perdoa ninguém. E quer viver como sozinho neste mundo, sem Deus. Coração duro como o povo de Israel. E Deus está mostrando, e Deus está cada dia se revelando. Mas o coração está duro, não aceita as coisas. Sabe qual é o Baal da minha e da sua vida, irmãos? Eu não sei o que te aflige, só sei que Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. Vai chegar um tempo em que, como lá no tempo de Acabe, Deus vai falar, não mais através dos pastores, não mais através da lição, mas Deus vai falar por juízos, como fez naquele tempo. Porque muitas vezes é só assim que o povo aprende. Mas não é plano de Deus que você sofra as consequências do juízo. Você não precisa sofrer. Então, se eu estou nessa situação, o que eu devo fazer? Como é que eu vou buscar a Deus de novo? Como é que eu vou identificar o Baal na minha vida, o que está tomando o lugar de Deus? Deus tem resposta para tudo, irmãos. E às vezes nós não achamos saída para situações, porque não buscamos no local certo. A Bíblia fala de tudo. Vamos voltar, voltar não, né? Vamos adiante um pouco, livro de 2 Crônicas, capítulo 7. E Deus vai dar a resposta para você. A resposta para mim, a resposta para o povo dele aqui hoje. Se ainda temos perdido o nosso tempo, correndo o risco de perder a nossa salvação eterna, agarrados às coisas deste mundo, tornando-nos como Baal nos dias de hoje, olha o que Deus tem para mim e para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? E diz mais, versículo 15, agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Qualquer lugar que você se humilhar, que você buscar a Deus, que você se converter dos seus maus caminhos, aonde você estiver lá do céu, o Senhor vai abrir os olhos e os ouvidos à oração que você fizer. E assim como mandou anjos poderosos estar com Elias lá no Carmelo, Deus vai mandar anjos poderosos para te proteger, trazendo para você uma porção dobrada do Espírito Santo, te dando força para você lutar e vencer onde você tem falhado. É assim que Deus age, irmãos. Chegará um tempo em que Deus falará por juízos, e por favor, não vamos sofrer as consequências do juízo, porque nós temos a Bíblia, temos a sabedoria, assim como o povo no tempo de Acabe teve. Não vamos perder tempo, irmãos. Que o Senhor continue a falar todos os dias conosco, irmãos, e nós possamos ouvir a voz de Deus e atender os seus reclames. Que o Senhor nos abençoe e que possamos estar de pé e felizes quando Cristo romper nas nuvens do céu para nos buscar. Deus veio um dia, nasceu e morreu por você, e vai vir um dia para buscar você. Agora, chegando o dia
marcado por Deus, Jesus vai vir. Estando eu preparado ou não, Jesus vai vir. Então esse é o momento de orarmos mais, de clamarmos mais, de ter a vida entregue nas mãos de Deus, para que Deus se revele mais uma vez. Se revele mais uma vez qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Se revele o que é que nós temos que deixar, o que é que nós temos que abandonar, para seguir os passos que Jesus seguiu e podermos levar aos outros a Jesus, como um dia a luz de Cristo nos alcançou. Deus abençoe você e a sua casa, que a sua casa possa ser uma morada dos anjos, onde os anjos vão para o céu e voltam, trazendo paz e conforto para você e para a sua família. Deus te abençoe.